salvação para todo sempre. 2 Coríntios 4, verso 7 até o 11 diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É a palavra do Senhor para nós nessa noite. A confiança do cristão. Nós cantamos aqui na semana passada uma música bem antiga, que diz que em Jesus nós podemos confiar, em Jesus nós podemos esperar. E é sobre essa confiança que eu queria trazer uma breve meditação para a nossa edificação e para os nossos corações nessa noite. Queridos, a Bíblia, ela nos relata inúmeros casos de cristãos que tiveram enorme confiança em Deus, que tiveram grande confiança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Quando a gente vai de capa a capa, nós vemos e ouvimos e lemos e aprendemos e compartilhamos grandes testemunhos de confiança. Se a gente vai no Antigo Testamento, a gente encontra Davi diante do gigante Golias, cheio de autoridade, e na fé em Cristo, na fé em Deus, na fé que lhe houvera sido dada, ele com 5 pedrinhas, destrona, derruba, faz cair gigantes à sua frente. O que dizer de Paulo e Silas, que ainda que no cárcere, numa situação terrível, chicoteados, humilhados, presos, banidos da sua liberdade. E a Bíblia nos fala o que eles murmuraram? Não. A Bíblia nos fala que eles tiveram postura de adorador. Ou seja, ainda que estivessem sendo chicoteados, ainda que tivessem sido presos, ainda que tivessem sido privados da sua liberdade, a Bíblia nos aponta e nos sinaliza para uma enorme confiança. Eles adoravam em meio às circunstâncias. Eles apresentavam aquilo que nós ouvimos aqui no domingo passado, caráter de adorador. Porque cantavam? Não, porque eles esperavam, eles sabiam em quem eles tinham crido, e Deus era poderoso para livrá-los ou não daquele local, mas o mais importante era que Deus era e é poderoso para conduzi-los em quaisquer tipos de situações que porventura a gente venha passar. E por que falar, não lembrarmos de Abraão, pai da fé, como aquele homem creu diante do impossível, diante do sobrenatural. Abraão, você vai ter uma descendência vasta, uma descendência maior do que a quantidade de estrelas dos céus. Como velho de idade, mulher velha, sem nenhum tipo ou possibilidade alguma de gerar, como acreditar, como crer nesse impossível, mas ele creu na palavra do Senhor, e ali ele seguiu, e ali ele prosseguiu. E se nós fôssemos, igreja, elencar toda sorte de personagens, de heróis da fé, de heróis da Bíblia, que nos sinalizam nesse sentido de testemunho, de confiança, nós passaríamos talvez a noite aqui só para elencar isso, só para elencar como Deus faz, como Deus fortalece a confiança do cristão. Então, de onde vem essa fé? De onde brota essa fé? E essa palavra que a gente está ministrando hoje no livro de 2 Coríntios, ela apresenta duas grandes respostas para esses momentos em que a gente pergunta: de onde vem a fé para prosseguir? De onde vem a fé para caminhar quando tudo parece andar na contramão? E a primeira resposta, de onde vem essa confiança, está no versículo 7, que diz: somos vasos de barro, vasos de barro, e guardamos em nós um tesouro.
tesouro, guardamos em nós a excelência do poder de Deus. Então, o que eu quero te dizer? Primeira de duas características, respostas para de onde vem essa fé. Eu quero lhes responder que essa fé, segundo o livro de Coríntios, vem da presença de Cristo em nossas vidas. Essa fé vem da presença de Cristo em nosso ser. Ele começa declarando lá no início: temos, porém, um tesouro, aonde? Em vasos de barro. Que são esses vasos de barro? Gente, somos nós. Somos nós. Somos nós, somos eu, somos você, criados à imagem e semelhança, na condição de barro, e hospedando o quê? Algo muito precioso, que é a glória de Deus. E eu começo a pensar, como eu posso hospedar algo tão precioso, sendo apenas barro, sendo apenas homem, sendo apenas um sujeito que falha, um sujeito que luta contra a sua natureza, que luta contra a sua realidade, que luta dia após dia para não pecar, para não falhar em palavras, em atitudes, em pensamentos. Tão imperfeito como eu sou, tão falho quanto nós somos, ainda que a gente tente, mas somos apenas vasos de barro. Embora estejamos sujeitos, e na condição de vaso de barro, nós estamos sujeitos a muitos erros, estamos sujeitos a transgredir, mas nós guardamos. Nós somos vasos de barro, e vaso tem função de quê? Tem função de guardar. Vaso tem função de quê? Tem função de armazenar. E pesquisando, eu aprendi que na antiguidade, os potes de barros, eles eram muito utilizados para armazenar o quê? Todo tipo de coisa. Tudo que você pensar era armazenado em potes de barro. Seja do algo mais simples, os itens mais baratos, até os itens mais valiosos. Vaso de barro era utilizado para guardar água, quanto os vinhos mais caros. Vaso de barro era usado para guardar grãos de cereais, até os mais caros tipos de bebidas e vinhos, e, enfim, era utilizado para guardar todo tipo de substância. Apesar disso, de guardar tanto coisas simples quanto coisas caras, tantas coisas sem valores, desprezíveis, guardava também coisas de extremo valor. E o valor, minha gente, o vaso, apesar de guardar, ele sempre continuava sendo vaso. Contudo, entretanto, todavia, ele passaria a ter valor. A partir do quê? A partir do que ele passasse a guardar. E eu começo a olhar para dentro de mim. Que valor eu penso que tem? Que valor eu, enquanto criatura, teria sozinho? Muitas pessoas não querem nem se comparar a vasos, porque são bons demais para serem vasos. Mas o crente que tem a consciência dessa palavra, que ele diz: olha, pastor Paulo, você é apenas vaso. Mas apesar de vaso, como que eu falei aqui, que o vaso passava a ser, a partir do ter valor ou não, a partir daquilo que ele armazenava. E aí vem o toque que eu quero dar para mim e para você nessa noite. Apesar da condição de vasos de barro, nós guardamos um tesouro sobremodo precioso, que é a presença de Deus. E tem gente que anda por aí se desvalorizando. E tem gente que anda por aí se achando sem valor, Rosângela. Tem gente que não percebe essa identidade que tem de quê? De hospedeiros da glória de Deus, de hospedeiros da presença de Deus. E é sobre isso que eu queria falar também com você nessa noite, do valor que nós temos em Cristo, daquilo que nós podemos ser ou fazer quando estamos imbuídos em Cristo.
Sabe o que é você olhar? É uma coisa que parece antagônica, porque ele nos coloca na posição de humildes vasos de barro, para que a gente não se exalte, para que a gente não ache que o peso está sobre nós, que a glória é nossa, que o poder é nosso, que sou eu que posso, que sou eu que faço. Mas, a partir do momento que eu tomo propriedade, que sobre a minha vida, que dentro do meu interior há um tesouro sobremodo precioso, eu entendo que a glória de Deus está sobre a minha vida, e eu, na condição de templo do Espírito Santo, eu sou hospedeiro da glória de Deus. E Paulo, ele diz, não adianta, não somos grandes coisas, mas passamos a valer quando entendemos que em nós há a glória de Deus. Não temos muito para dar, mas temos o nosso maior tesouro, que é o quê? A glória de Deus. Receba a glória de Deus sobre a sua vida. Quem lembra, né, dos apóstolos, dizendo, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e vai andar. Levanta e recebe um milagre. Sabe, porque de mim mesmo eu nada posso fazer. Mas a partir do momento que eu entendo que a glória de Deus, que eu entendo que eu hospedo, que eu guardo algo precioso, aí eu imponho as mãos sobre os enfermos e ele é curado. Eu imponho as mãos sobre aquele que está cativo e ele é sarado e ele é liberto. Porque eu entendo que sobre a minha vida, dentro do meu interior, que eu, na condição de templo do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele se move dentro de mim. Ele se move dentro de mim. Não é o recipiente. O recipiente passa a valer quando, minha gente? Quando a gente entende que o que a gente hospeda é algo precioso. E aí nós começamos a entender o nosso valor diante do Senhor. Nada nós éramos. Mas a partir do momento que a gente entende, que a glória de Deus está sobre as nossas vidas, que nós carregamos um conteúdo de extremo valor, que é o Espírito Santo que habita em nós, ele nos reveste de poder para que se manifeste a glória de Deus em nossas vidas. E a glória de Deus quer se manifestar em sua vida. Porque você tem que sair daqui nessa noite entendendo que somos hospedeiros da glória. Não temos como retroceder, mas a glória de Deus está em nós. É momento de... Cadê Léo? É momento da gente entender a identidade. Qual é a sua identidade, Flávio? Filha e hospedeira da glória de Deus. Qual é a sua identidade, Mara? Filha e hospedeira da glória de Deus. Irmã Valdeir, filha e cheia da glória de Deus. Como Valdeir, apenas um vaso de barro. Eu, como Marcos, apenas um vaso de barro. Sujeito a quebrar. Sujeito a se decompor. Estamos sujeitos a essa realidade. É bem da verdade, mas carregamos um conteúdo de valor. E o que eu queria dizer para você nessa noite, nunca se esqueça disso, que o Espírito Santo sempre nos lembre que nós somos vasos de barro. Que o Espírito Santo sempre nos lembre que sem Ele a gente não pode fazer nada. A gente não tem o que fazer se não for por Ele em nossas vidas. E eu continuo lhe perguntando, então, de onde vem a confiança do cristão? Nesse contexto, minha gente, nós podemos observar mais alguns outros aspectos, mais um segundo aspecto que eu queria trazer para você nessa noite. Segundo aspecto aqui, a presença de Cristo em nós e a confiança que nós temos como cristãos. Anote comigo a segunda característica que Paulo revela aos Coríntios. Segundo, vem
da certeza da proteção de Deus. Abra comigo os versículos, veja comigo os versículos 4, ou no capítulo 4, o versículo 8 e 9. Nós somos vasos de barro, beleza? Guardamos o quê? A glória de Deus. Aí ele diz lá, em 8, viu, vaso de barro? Em tudo nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Nós somos perplexos, mas não somos o quê? Desanimados. A gente pode ser perseguido, mas nós não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. O que é que ele quer dizer com isso? Que diante das aflições, diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos sofrimentos, nós como vasos, na condição de vaso e pelo lado de fora, diga comigo, pelo lado de fora, o que é que pode acontecer com o vaso? Nós podemos trincar. Nós podemos trincar, mas internamente, o que é que a gente hospeda? Internamente, o nosso tesouro, ele permanece intacto. Na condição de vaso, eu posso trincar. Na condição de vaso, eu posso me sentir assim, ó, como por fora, de uma forma por fora, mas internamente, aquilo que eu hospedo, aquele que está internamente dentro da minha vida, a glória dele permanece intacta. Gente, por fora, eu posso estar atribulado. Por fora, o vaso trinca e a tribulação vem. Mas por dentro, tesouro sobremaneira excelente. A excelência do poder de Deus que está dentro de mim, diz o quê? Por fora eu estou atribulado, mas por dentro eu não estou angustiado. Trinca e vem o quê? A tribulação. Mas eu lembro da glória e lembro o quê? Não vou ficar angustiado. Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele pede para eu lançar fora o quê? Toda a minha ansiedade, porque Ele cuida de mim. Aí eu lembro, estou passando, o vaso do lado de fora está sendo o quê? Está sendo maltratado. O vaso do lado de fora está sendo o quê? Está sendo moldado. E trinca, ainda que externamente, mas por dentro, aquilo que está em nós, não permite que a gente fique angustiado. Por fora, no segundo momento ele diz assim, eu posso me sentir perplexo, eu posso me sentir espantado, surpreso, com coisas que muitas vezes a gente não esperava viver, surpreso com afrontas, surpreso com palavras que muitas vezes vêm atingir, vêm ferir a nossa alma, mas por dentro, a gente não se sente desanimado, porque o Espírito de Deus nos anima, porque a presença de Deus em nossas vidas nos anima, porque a glória de Deus em nossas vidas nos anima. Por fora, o vaso está rachado e pode se sentir perseguido, porque nós fomos perseguidos. Quem diz que não seríamos perseguidos nesse mundo? Mas por dentro, sabe como o vaso se sente? Ele se sente não desamparado, ou seja, a gente nunca vai ser abandonado, porque sabemos que o que se move dentro de nós, o Deus que se move dentro das nossas vidas não nos desampara de jeito maneira, né? Pode todo mundo nos desamparar, podem todos os amigos faltar, pode a família faltar, podem as pessoas faltarem, mas o Deus da nossa fé, o tesouro maior, Ele não nos abandona. O vaso por fora pode se sentir abatido. Quantas feridas vêm para nos abater, Rita? Quantas coisas vêm para nos deixar sem fôlego, sem entendimento, sem vontade, preocupado, ansioso, vem abatimento de alma. Quantas vezes o salmista gritou, ó minha alma, por que tu estás abatida? Não é porque se entristece dentro de mim. O próprio Jesus disse também num determinado momento, olha, não se turve os vossos corações, não fique abatido, não fique entristecido.
porém, por dentro, não destruídos. E eu quero trazer isso nessa noite. A gente se sente assim, você sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele nos socorre em todos os nossos instantes, em toda a nossa vida. Para encerrar, Salmo 34, 19. Olha o socorro de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Pode guardar isso, vaso de barro. Pode guardar que o Senhor te livra de todas as suas tribulações. Se nós formos para o Salmo 68, 20, diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus o Senhor pertence. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Confia, vaso. Confia. E por fim, Salmo 91, que todo mundo conhece, lá no finalzinho, lá no versículo 2, diz o quê? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos livra e o Senhor nos guarda. Portanto, não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Guarde o seu coração. Saia daqui com esse entendimento, que a nossa confiança vem do Senhor e confiamos nele. Sabe por quê? A confiança do cristão vem porque a presença do Senhor está em nós, na condição de vaso de barro, hospedamos a glória de Deus. E por fim, é o que aqui diz aqui, também vem da certeza da proteção de Deus, que se manifesta, ainda que o vaso venha trincar. Que Deus esteja nos abençoando. Convictos somos que na condição de meros vasos de barro, hospedamos a glória de um Deus poderoso para sempre sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Saia com essa certeza. Trincou? Trinquei. Está doendo? Tá. Mas eu hospedo a glória, que é a cola maior para eu prosseguir. Porque Deus é fiel a todas as suas palavras e promessas. Ainda que a gente seja bom de vacilar, mas ainda assim Ele continua sendo Deus, eternamente Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor te guarde e te proteja sempre. Quero orar por você. Quero nesta noite interceder. Quero que você colocasse a sua mão no seu coração e dissesse: Senhor, me ajuda a prosseguir. Dissesse: Senhor, eu creio nesse tesouro colocado no meu interior, colocado na minha vida. Não mereço não, Pai, não mereço não, mas sempre me induza, sempre me conduza a saber que sou vaso de barro, hospedo a glória de Deus. Posso trincar pelas circunstâncias, posso trincar pelas dificuldades, posso trincar pelas lutas que porventura eu atravesse, mas o que está dentro de mim, ainda que o exterior trinque, o que está dentro de mim permanece intacto e inabalável, Senhor. Portanto, nesta noite, aumenta a nossa fé. Nessa noite, aumenta a nossa convicção. Nessa noite, aumenta a nossa certeza do que temos, do que somos em Ti. De que somos guardados, de que somos protegidos, de que somos sustentados, de que somos, meu Deus, guardados, restaurados, transformados, dia após dia, porque o Senhor se faz presente, dia após